Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na terceira semana. Nessa semana nós vamos ler parte do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas, e parte do capítulo 5, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está trazendo transformação para a nossa vida, Senhor Jesus. Ele mesmo está vindo para nos edificar, Senhor Jesus. A gente precisa obedecer a Ele, ser encabeçado por Ele em todas as coisas. Vamos exercitar o nosso espírito e vamos diante dEle, para que Ele possa falar conosco e realmente trazer para nós toda a transformação, toda a vida necessária. Ó Senhor Jesus. O dia de hoje a gente vai ler da página 62, o subtítulo Justificação, até o final do subtítulo Glorificação, na página 65. Ó Senhor Jesus. Ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ó Senhor Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Subtítulo, Justificação. Ó Senhor Jesus. Por causa do pecado, foi estabelecida uma parede de separação entre Deus e o homem, impedindo que haja comunhão entre eles. Leamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Ó Senhor Jesus! Para satisfazer a exigência da justiça, Cristo tornou-se nossa justiça. Na cruz, Ele derramou seu sangue, de maneira lenta e dolorosa, gota a gota. Esse processo de sofrimento que Cristo enfrentou trouxe justificação ao homem que nele crê. Aleluia! Ao crermos em Cristo, fomos revestidos com sua justiça. Nossa própria justiça está enferma por causa do pecado. Assim, Cristo tornou-se nossa justiça, produzida graças ao alto preço que Ele pagou na cruz por nós. Seu sangue foi colocado no altar para ser nossa eterna propiciação. Ó Senhor Jesus! Aos olhos de Deus, estamos justificados não pelo fato de realizarmos boas ações ou sermos habilidosos e praticarmos diversas obras. Não, fomos aceitos novamente por causa da justiça produzida pelo seu Filho, Cristo Jesus, que suportou o árduo desafio de enfrentar a morte e morte de cruz. Nossa plena salvação se inicia pela justificação, que é somente pela fé. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, Santificação. Senhor Jesus. Além de justo, Deus também é santo. Leamos. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A santidade não está relacionada à mudança de comportamento, à mudança de práticas ou à moralidade. Deus é o único santo. Ninguém se compara a Ele. Ser santo é ser separado, isto é, ser igual a Deus, separado e distinto de tudo. Somos santificados, ou seja, santos, porque ao crer no Senhor, nascemos de novo. E essa nova vida possui a santidade de Deus. Essa vida que agora está em nosso espírito é comparada a uma semente que, ao ser regada, nutrida e cuidada, crescerá em nós. Assim, no processo de santificação, permitimos que a vida de Deus, com sua natureza santa, cresça em nós diariamente, de maneira gradual.
A santificação inclui a transformação e a conformação. Ó Senhor Jesus! A transformação é um processo metabólico em que pouco a pouco os elementos santos de Deus tomam conta do nosso ser. Somos santificados pela natureza santa de Deus por meio de invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, ler os livros espirituais, participar das reuniões e dos serviços da igreja. Nesse processo é necessário ter paciência, pois isso não ocorre de uma hora para outra. Apenas creia no processo de transformação. Assim como uma lagarta em seu casulo espera pacientemente para se transformar em uma bela borboleta, devemos ser pacientes uns com os outros, tendo a certeza de que essa vida santa depositada em nós irá completar a transformação no nosso interior. Ó Senhor Jesus! Ainda com respeito à transformação, leiamos: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No processo de transformação, todos nós contemplamos a beleza e a doçura de Cristo. Durante nossa vida, devemos contemplar ao máximo a glória do Senhor. Ele está em nosso espírito, que é um ambiente fechado, santo, puro e sem interferência das coisas do mundo. No espírito, desfrutamos unicamente da presença do Senhor. É um lugar de profunda comunhão, e quanto mais permanecermos ali, mais desfrutaremos da transformação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Quanto à conformação, leiamos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui vemos a última etapa da santificação, sermos conformes à imagem de Cristo. O Senhor iniciou uma boa obra em nós e irá completá-la até sua volta. O propósito de Deus é que todos os seus filhos sejam como Cristo Jesus, pois ele é o protótipo perfeito, o padrão que devemos alcançar. Assim sendo, nossas emoções, nossos pensamentos e nossas vontades serão semelhantes às emoções, aos pensamentos e à vontade de Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Glorificação. Ó Senhor Jesus! Agora veremos sobre a glorificação, que possui dois aspectos, o interior e o exterior. Durante seu ministério terreno, Cristo foi transfigurado num alto monte diante de Pedro, Tiago e João. Naquele evento, ocorreu a manifestação da glória interior. Cristo, como homem de carne e sangue, de repente revelou a glória interior para os 3 discípulos, como se uma pessoa estivesse coberta com uma capa, fechada com um zíper, e de repente abrisse o zíper para desvendar quem ela é. As vestes de Jesus imediatamente tornaram-se brancas como a luz, e seu rosto resplandecia como o sol. Hoje, essa glória está no nosso interior e podemos desfrutá-la por meio da graça. Quanto mais desfrutarmos da graça de Cristo, mais provaremos a riqueza da sua glória. Ó Senhor Jesus! O segundo aspecto da glorificação é exterior. Em Filipenses 3:21 lemos: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo no qual habitamos está sujeito à corrupção. Nele não temos força para vencer as dores físicas, nem as inesperadas doenças que nos assolam, e não temos nenhuma esperança de triunfar sobre a morte. Mas graças ao Senhor, conforme o poder eficaz que ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas, nosso corpo de humilhação será substituído por um corpo igual ao dele, cheio de glória, incorruptível, capaz de triunfar sobre a morte, doenças e fraquezas. Ó Senhor Jesus! Para mim, que sou portador de necessidades especiais, o processo de glorificação no aspecto exterior do corpo terá um sabor diferente do que para os outros. Esse processo será muito importante devido à minha incapacidade física. Estou envelhecendo. Por isso,
junto com a deficiência do meu corpo, tenho mais dificuldades ainda. Eu anelo que chegue o dia em que teremos um corpo ressurreto, de glória, capaz de superar a lei da gravidade e todas as consequências que o pecado trouxe. Na salvação completa de Deus, nosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse livro aqui são mensagens ministradas pelo irmão André Dong. Ele tem uma deficiência física, né? Senhor Jesus, ele quando era pequeno teve um problema lá na infância, né? Senhor Jesus. E aí ele ficou com esse problema, essa deficiência, né? Senhor Jesus, essa deformidade física, né? Muito problema ali, né? Para se locomover, e com a idade, né? Senhor Jesus, vai vindo mais coisas ainda, vão sendo acrescentadas, né? Ó Senhor Jesus, e ele fala que ele aguarda, né? Ó Senhor Jesus, a volta do Senhor. E a gente precisa ler nesse versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que fala, né, que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Né? Na volta do Senhor fala da transformação das três partes do nosso ser. Né? Também baseado nesse versículo que nós cremos, né, que o homem tem três partes, né? O corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, algumas doutrinas cristãs, né, falam apenas que existe o corpo e a alma. Né? A alma e o espírito estão mescladas. Mas para nós, né, esse versículo deixa muito claro, né? Ali ele faz distinção entre corpo, alma e espírito. E quando a gente vê também a questão da salvação completa, né, a gente consegue também enxergar isso claramente. Né? O primeiro estágio da salvação, nosso espírito, durante nossa vida toda vai haver a salvação da nossa alma, né, a transformação do nosso ser, né, que isso leva uma vida toda. E na volta de Cristo, a transformação do nosso corpo, né, a glorificação. Isso está mostrando para nós que são processos. Né? Apesar de ter aqui 3 subtítulos aqui, né? A justificação, a santificação e a glorificação, esse é um assunto muito extenso. Né? Aqui a gente não vai conseguir tocar em tudo isso. Nós temos muitos e muitos livros, né? Muita palavra já foi falada a respeito desse assunto, né? Que a gente vai dar uma pequena ênfase aqui no que o livro está trazendo para nós, né? Senhor Jesus. E o que a revelação que a gente tem visto ultimamente, que eu tenho falado bastante aqui no canal, né? A questão da nossa transformação. Tudo isso é para nós, né? A gente tem que ver que a obra do Senhor não é uma obra de milagres, sinais, mas realmente uma obra de transformação do homem. E isso é algo que a gente precisa atentar, porque é isso que a gente precisa para a gente realmente conseguir cumprir aquilo que Deus deseja. Muitos cristãos param, né, no meio do processo. Né? A gente está sempre citando isso, né? Os irmãos ali no canal, né? Alguns irmãos ficam meio chateados com isso, né? Ó Senhor Jesus. Os irmãos sempre falando que o Senhor, infelizmente, isso é uma realidade, não tem como a gente deixar de citar isso. O Senhor, ele não pode contar com a totalidade dos cristãos. Ele não pode contar hoje com todos os cristãos na terra. Ó Senhor Jesus. Infelizmente, a gente tem que citar isso. Isso é uma realidade. Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor, ele conta com poucos. Mas se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que sempre foi assim. Ó Senhor Jesus. Né? E hoje o Senhor, ele quer contar conosco, né, como um corpo. Né? Senhor Jesus, aqueles que estão nutrindo, estão funcionando. Ó Senhor Jesus, para poder nutrir todo o corpo. Independente se os demais irmãos estão cooperando ou não. Por isso ele quer nos levar realmente a essa obra de transformação, para que a gente busque sempre a realidade no Senhor. Se eu olho para o outro, eu me decepciono. Senhor Jesus. Principalmente se for alguém de liderança, né, alguém que está à minha frente. Né, Senhor Jesus, alguém que realmente está na sua frente, às vezes te limita um pouco. E mesmo assim, por exercitar o Espírito, você precisa ser obediente. Ó Senhor Jesus. Né? A gente precisa realmente perceber isso. A gente vai cooperar com os irmãos, não é passando por cima, atropelando. É o que a gente vê hoje muito, né? Muitos cristãos ali que veem uma liderança, veem uma certa situação, não suportam e aí vão para outro lugar, ou largam tudo, ou abrem um novo grupo cristão ali baseado em rebeldia e tal, e acabam gerando mais pessoas rebeldes. Ó Senhor Jesus, não conseguem levar isso adiante e realmente trazer ali um processo. Por isso que hoje a gente precisa ver esse processo, né, de justificação, santificação e glorificação. Né? Dentro desse processo, como a gente viu na leitura aqui, envolvem várias coisas, mas é algo que a gente precisa perceber. A justificação que vem através de Cristo, através da fé, não é a nossa própria. A santificação que não é uma mudança de comportamento, de prática ou um padrão moral elevado,
mas é algo que a gente precisa procurar no Senhor, porque Ele é único, Ele é santo. E a glorificação, que é algo que a gente precisa manifestar, né, de duas formas, né, a forma interior e a exterior. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa dos dois aspectos do Espírito também, né? O Espírito interior, para nos trazer vida, realidade, e também um aspecto exterior de poder, para a gente poder levar a vontade do Senhor. A gente não estamos aqui para fazer qualquer coisa. E por isso também, eu sempre insisto em falar isso, a gente também não quer convencer ninguém, não vamos discutir com ninguém, porque a gente simplesmente quer mostrar algo através do Espírito. Cada um precisa exercitar o seu Espírito e ir diante do Senhor. Se isso não acontecer, vai ser só mais letras pretas num papel branco. Mas realmente o Senhor quer fazer de nós cartas vivas, cartas brancas em que Ele possa escrever, né, aquilo que Ele deseja. Por isso é um processo de salvação que a gente vai levando a nossa vida toda. Por isso a gente precisa invocar o nome do Senhor, exercitar nosso espírito. Ó Senhor Jesus, como falei, né, aqui a gente vai tocar pontos importantes, mas de repente não vamos conseguir sanar todos os pontos. Ó Senhor Jesus, mas para isso que serve a comunhão. A gente vai tendo comunhão, a gente vai indo diante do Senhor, a gente vai ganhando mais clareza. Ó Senhor, a gente vai ganhando mais revelação. Ó Senhor Jesus, importante que a gente chegue no estágio, né, de que a gente possa perceber que não é carne e sangue que vai nos revelar, porque o carne e sangue é algo incompleto, mas que a gente possa realmente ir diante do Senhor, para que o Pai, né, Deus Pai que o revelou, né, para que o Senhor, Ele mesmo possa nos revelar, isso possa nos trazer convicção, firmeza. Ó Senhor Jesus, quando a gente vai tocar na palavra, né, levar algo para outros irmãos, cada um às vezes tem sua convicção, e a gente tem que perceber, né, que algo está sempre falando aqui, né, a palavra é a palavra de Deus, a palavra é dele, e Ele precisa trazer para nós, né, nova realidade, né, a cada dia a gente vai crescendo, né, então os estágios daquilo que Deus vai falando conosco também vai crescendo. Eu já dei esse exemplo várias vezes, né, como uma criancinha que pergunta: papai, de onde vêm os bebês? Você não vai dar a mesma explicação do que quando ele tiver 18 anos, porque uma criança pequena não tem base para entender o completo. Então você vai até onde ele pode compreender. Depois ele vai ficar satisfeito com aquela resposta. Depois ele vai crescer um pouco mais e vai perguntar novamente. Aí você precisa acrescentar algo. Você não pode acrescentar o todo ainda. Depois ele cresce um pouco mais, você fala um pouco mais, até ele poder ter uma base completa para você poder andar todo o caminho e mostrar para ele até o final. Mas mesmo assim, né, para ele compreender de maneira completa: papai, da onde vêm os bebês? Depois de um tempo ele vai ter a sua experiência, que vai complementar tudo isso. Ó Senhor, então a gente recebe a palavra de Deus, mas também precisa viver e praticar para ter as experiências, para poder entender tudo de maneira completa. Muitos cristãos vão indo, chegam até certo estágio e param. Por isso o Senhor está contando conosco para que a gente possa realmente entender tudo aquilo que Cristo fez. Nós por nós não vamos conseguir alcançar esse patamar, mas Deus deixou Cristo para nós como um exemplo, como um protótipo perfeito e o padrão que nós devemos alcançar. Por isso a gente precisa realmente ir diante dele, exercitar o Espírito, e esse processo é algo longo que vai durar até a sua vinda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, começando aqui pelo processo de justificação, né? A justificação tem a ver com a justiça, é a justiça de Deus, não é a nossa justiça própria, como ele viu aqui nesse trecho que a gente leu, né? A nossa justiça própria está enferma por causa do pecado, por isso que Deus ele não aceita. Então a gente às vezes chega num processo, recebe a justificação que vem de Deus. Ó Senhor Jesus, recebemos o próprio Cristo e depois a gente pega uma porção desse Cristo e às vezes a gente fica agarrado nela. Então nós criamos a nossa convicção, né? Algo que Deus falou conosco, a gente aprendeu com a nossa vida, a gente vai juntando, né, certas coisas que geram a nossa convicção. E às vezes quando vem alguém, né, e fala algo que é diferente disso, às vezes a gente se sente ofendido e quer brigar para defender a nossa convicção. Por isso que há tantos debates, né, com respeito à palavra. Mas eu preciso perceber uma coisa: eu só tenho uma convicção: Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente viu até um título aqui do livro, né, que eu até achei interessante, falando que Cristo é o Evangelho de Deus. Cristo é a nossa fé. Nós não temos fé, né? A fé é algo que está em Cristo e ela vem até nós. Nós recebemos fé através da palavra de Deus que vem até nós. Essa palavra nos dá convicção. Óbvio que nós temos que ter a nossa convicção. Senão, qualquer pessoa vem e fala qualquer coisa e a gente já fica abalado. Né? A gente está vendo agora na conferência, nas palavras
estão vindo para nós agora no próximo elemento diário, falando sobre os Tessalonicenses. Né? Paulo falou para os Tessalonicenses para que tivesse cuidado, para que ninguém vos demovais da vossa mente. Nesse demover, né? Demovais é não sacudir sua cabeça e deixar você um pouco desorientado. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ter certa firmeza, na verdade, ter nossas convicções, sim, estar convicto de certas coisas, mas a gente também precisa pegar tudo aquilo que a gente ouve e levar diante do Senhor. O que acontece é que às vezes alguém fala algo diferente, aí você fica ali, né? Vou ver se eu aceito, se eu não aceito, aí gera uma confusão, né? Assim como, né, a gente já viu ali, né, os judaizantes vieram no meio dos gentios e causaram uma grande confusão. São irmãos, são filhos de Deus, tá tudo a mesma coisa, então aceitou, misturou, aí gerou um monte de confusão, não aceitava mais a palavra do apóstolo que tinha sido enviado por Deus e aceitou daqueles que eram filhos de Deus? Sim. Tinham a palavra de Deus? Sim. Mas aquela palavra não foi enviada por Deus para aqueles irmãos. Ó Senhor Jesus, não era para formar a convicção deles. Então realmente nós temos a nossa convicção, mas a gente precisa sempre pegar isso e colocar a prova onde? Não nas coisas que eu estou ouvindo, mas diante de Deus. Aqui quando falou aqui, né, da santificação, aqui mais para frente ele falou, né, de questão do Espírito, né, que o nosso Espírito, Senhor Jesus, não tem interferência nenhuma do mundo, é um ambiente fechado, santo e puro, Senhor Jesus. Nem é um lugar para você ter uma profunda comunhão com Deus. Então quanto mais você permanecer no Espírito, mais você vai ser transformado. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra que o Espírito é um lugar de você ter convicção. Ó Senhor Jesus, tudo que eu tenho convicção hoje foi aquilo que o Senhor falou para mim através do Espírito. Mas se eu também, através do Espírito, Deus mostrar outra coisa, ela se torna a minha nova convicção. É isso que muitos cristãos não aceitam. Não, já estou confortável aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ó Senhor Jesus. Eu também sou assim. Eu tenho palavra, tem coisa que Deus me falou e eu falo também, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas ninguém, outro ser humano. Mas se Cristo vier, ó Senhor Jesus, daqui eu saio, daqui ele me tira. Ó Senhor Jesus, porque é o Senhor. Como eu falei no início, a gente precisa ter uma única convicção, o próprio Senhor. Então hoje, qual a minha maior convicção hoje? Né, de que o invocar o nome do Senhor me leva para a presença de Deus. E é o que eu tenho feito, eu invoco o nome do Senhor, vou na presença de Deus, para quê? Para ter comunhão. Não é invocar só para estar na presença de Deus. Você chama uma pessoa, vai lá, bate no portão, chama fulano, a pessoa vem, aí você fala assim, não, é só para ver você e ficar aqui do seu lado, já tá bom. Aí você fica andando do lado da pessoa o dia todo. Não, você chamou por ter um objetivo. Então nós temos comunhão, invocamos o nome do Senhor, vamos à presença de Deus para quê? Para ter comunhão com Ele. Para estar nesse ambiente espiritual, santo, puro, separado, para que nós possamos ter comunhão com o Senhor e o Senhor possa nos infundir com a sua natureza divina, nos constituir, Senhor Jesus. A gente está sempre aberto para a renovação da mente, renovação do nosso espírito, sempre ali receber revelação, sabedoria de Deus. A sabedoria ela vem através da revelação, Deus vai mostrando, Senhor Jesus, a gente vai caminhando. Por isso mostrou para nós, só há uma justiça, só há uma justificação, Senhor Jesus. A justificação é dada ao homem que crê. A Bíblia fala muito bem, ao homem que crê, sempre cita a questão do homem. Só o homem em todo o universo foi criado com um espírito humano, para conter o Espírito de Deus. Então em todo o universo o ser humano é o único que recebe Deus. Os anjos foram criados de maneira especial e tal. Temos todas as criaturas na terra. Ó Senhor, mas só o homem pode receber o Espírito de Deus. Então o homem precisa ser justificado através daquilo que Cristo fez. A gente viu aqui que ele pagou um alto preço. A nossa justiça própria, por mais que possa ser baseada em Deus, tenha algo de Deus, eu juntei várias coisas aqui, formei a minha justiça, mas a partir do momento que ela saiu de Deus, se tornou sua, e você desligou isso de Deus, se tornou enferma por causa do pecado. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa estar contatando Deus a todo tempo. Por isso o Senhor falou para os discípulos, não tem de vida em vós mesmos. Se eu paro de ter contato com o Senhor, não adianta. Ó Senhor Jesus, eu pego um galho da árvore, tá cheio de fruta, eu corto e pego esse galho, tiro ele da árvore. Eu vou vendo, poxa, tem um galho aqui que produz muito fruto. Ele vai parar de produzir. Ele vai murchando aqueles frutos ali, você vai consumir e acabou. Aí você fala,
Mas não era esse galho que estava cheio de fruto, todo bonito, mas você tirou ele da árvore. Ele só tinha porque ele estava conectado à árvore. Hoje, da mesma forma, o Senhor nos dá muitas coisas, mas nós estamos conectados nele. A partir do momento que desconectou, tudo vai se esvaindo. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa. Isso é a justiça que vem de Deus, para nós termos comunhão com Ele, estarmos ligados com Ele. Comunhão é comum união. Senhor Jesus, a justiça de Deus foi produzida por Ele mesmo. Nós precisamos aceitar isso e receber isso a cada dia, a cada momento que vem do Senhor. Isso vem do Senhor e vai sempre continuar vindo do Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber, a gente não pode se desligar. Senhor Jesus, a gente não pode se desconectar, sair da presença do Senhor. Por isso que ele, no início aqui da justificação, ele fala, né, que tem uma parede de separação entre Deus e o homem, impedindo que haja uma comunhão, uma comum união. A gente vê que a gente precisa daquilo que vem de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele mostra que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para nós, para nos salvar. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, né? Ele ouve a gente, né, Senhor Jesus. Mas tem uma iniquidade que faz separação entre nós e o nosso Deus. A iniquidade é viver sem lei, é não obedecer aquilo que Deus fala. Então a gente fala com Deus, mas a gente às vezes não quer ouvir. A gente não quer obedecer a direção que vem dele. Então a gente se torna iníquo. Senhor Jesus, a gente passa a não obedecer. Por isso que eu falo aqui, iniquidade é um negócio que parece a vontade de Deus, mas não é. Você faz algo que está ali na palavra, é um princípio e tal, mas não foi Deus que mandou você fazer. Ó Senhor, então há uma diferença entre praticar o que está na palavra e praticar algo que Deus te mostrou ou te mandou cumprir na palavra. São coisas diferentes, né? Aí que Deus chama de iniquidade. Ah, mas eu cumpri, estava tudo na palavra. Mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço, não vos aprovei. Você não veio diante de mim para praticar isso aí. Ó Senhor, isso aí saiu, não foi da justiça de Deus, foi da sua justiça própria. Então ele fala, né, que a iniquidade faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, né, o nosso rosto de Deus, e aí Deus não consegue ouvir. Ó Senhor Jesus, porque a nossa mão está contaminada de sangue e o dedo está contaminado de iniquidade. Aí o lábio fala mentira e a língua profere maldade. Senhor Jesus, né? Aí, não, mas eu estou falando a palavra de Deus. Mas se não está saindo Deus, se não é o próprio Deus sendo expresso por essa palavra, não tem justiça. Então ele chama de mentira. Senhor Jesus, ele chama de maldade. Ó Senhor Jesus, por ele fala aqui, né? Ninguém há que clame pela justiça. Então quando abrir a nossa boca, ao invés de falar qualquer coisa, não, mas que nossa boca que possa clamar, possa trazer justiça, possa buscar o Senhor, né? A justiça está em Deus, não está em mim, então eu preciso viver diante do Senhor, trazer a presença de Deus, né? Viver na sua presença. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ó Senhor Jesus, ninguém compareça ali, olha, eu estou aqui, né, para que você experimente a verdade. Eu estou aqui em nome da verdade, eu estou aqui trazendo a vontade de Deus. Então a gente precisa ser esses que realmente buscam isso. Ah, mas irmão, mas eu não sei se é, se não é, eu não tenho convicção. Então exercita mais o Espírito, vai diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Não é cheio de orgulho, não, eu estou aqui trazendo a vontade de Deus, já saiu do princípio de Deus. Mas não é realmente, é com humildade. Senhor Jesus, Senhor, humildemente estamos aqui trazendo a tua vontade, me guia. Senhor Jesus, direcione todas as coisas, né? Levar os irmãos a exercitar o Espírito para que possam ouvir o Senhor. Aí ele mostra, né? Confiam naquilo que é nulo e andam falando mentiras. Ó Senhor Jesus, não, como eu falei nisso, às vezes a gente não ouve aquilo que o Senhor fala, Senhor Jesus, e não confia naquilo que o Senhor é. Confia naquilo que não tem valor. Senhor Jesus, e acaba praticando mentira, anda falando, né? Acaba levando, nossos pés são para ser formosos, né? Levar a palavra de Deus, levar a vontade de Deus, e às vezes não é isso que a gente está fazendo. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ó Senhor Jesus, então o Senhor ele quer nos tirar de tudo isso. Isso é o que o ser humano produz quando está vivendo em si mesmo. Por isso que está sempre conectado com o Senhor, né? O pecado, né, gerou uma grande tragédia que é a desconexão. Mas hoje, graças ao Senhor, pela justiça de Deus, ele veio e satisfez a exigência alta de Deus e se tornou a nossa justiça. Mas, falo novamente, às vezes a gente insiste na nossa própria. Vamos diante do Senhor. Ele derramou por nós um processo lento, doloroso, gota a gota, para ser a justiça de todo aquele que nele crê.
Preciso crer no Senhor, mas esse crer nesse Senhor Jesus não é, eu já creio no Senhor um dia. Não é a cada dia. Ir diante dele, dar crédito à sua palavra, ouvi-lo, obedecê-lo, respeitá-lo, Senhor Jesus, louvá-lo. Nossa justiça não vai conseguir. Ele pagou um alto preço, Senhor Jesus, para ser a nossa eterna propiciação. Ele se ofereceu ao Espírito eterno e foi de uma vez por todas. Senhor Jesus, ele não encobre o pecado, ele tira, ele remove o pecado. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa estar ali totalmente justo diante de Deus. Não é porque eu fiz boas ações, não é porque eu me tornei habilidoso, ou porque eu pratiquei obras para Deus. Não, é pelo fato de estar em Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso precisa realmente estar no Senhor. Ele fez tudo. Enfrentou a morte de cruz, Senhor Jesus. Por isso, a nossa justificação é pela fé. É crer no Senhor, é receber o Senhor como nossa fé, receber o Senhor como a nossa convicção. Ó Senhor Jesus, vamos diante dele. Ó Senhor Jesus. Depois ele fala da santificação, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade não é mudar o comportamento, não é mudar a prática, não é ter uma moral elevada, Senhor Jesus, mas é perceber que Deus é único. Ele é o único santo, porque não tem ninguém que se compara a ele. Ele é, né? Então ele fala aqui de dois aspectos, né? O que é santo e o que é ser santo. O que é santo? Santo é Deus. Pronto, acabou. Ninguém se compara a ele. Ele é santo, não tem ninguém comparado a ele, Senhor Jesus. Nada faz jus àquilo que é Deus, mas ele mostra para nós o que é ser santo. Senhor Jesus, ser santo é separado. Isto é, ser igual a Deus. Porque Deus, ele é separado. Ele é santo, ele é único e ele é distinto de tudo. Então eu preciso buscar a natureza de Deus. Mas não para ser adorado e tal. Não, vou ter poder, vou exibir isso, aquilo. Não, é você também ter essa disposição de ser separado para Deus. De você ser igual a Deus, você ser único, ser separado e ser distinto de tudo. Olha, eu estou separado de todas as outras coisas. Eu estou aqui com um único propósito. Deus. Ó Senhor Jesus, cumprir a sua vontade. Fazer a sua vontade. Então a gente é santificado por quê? Por que a gente se torna santo? Porque ao crer no Senhor a gente nasce de novo. E tem uma nova vida que possui a santidade de Deus. Você tem que perceber a cada momento que eu ainda tenho coisas no meu viver, coisas do passado, coisas que eu ainda sei, coisas das minhas características, mas eu tenho que viver baseado numa nova vida. É isso que precisa se manifestar no nosso viver. É isso que a gente precisa viver. Todas as partes da nossa vida precisam ser colocadas diante dessa santidade de Deus. Desse algo novo, santo, dessa vida nova que nós já possuímos, já está dentro de nós. Por isso eu não posso me voltar para as coisas exteriores, mas eu preciso ter uma realidade interior. A gente já viu aqui no livro, né? Experimenta dar graças a Deus quando está tudo dando errado, quando está tudo desfavorável. O exterior de repente não vai mudar, vai até mudar. Por quê? Porque a sua perspectiva, a sua maneira de ver, de encarar, de reagir ao que está acontecendo, ela vai mudar por causa de uma realidade interior. Isso é ter um viver santo. Ó, tem outro lá, tá me escarnecendo, me xingando, brigando comigo, mas no meu interior é como se eu tivesse um escudo, né? As coisas estão vindo e bem, não estão me ferindo, estão batendo naquilo ali e não estão mudando. Aí as pessoas vão olhar e falar, ele é diferente. Ele é distinto. Ó Senhor, dá pra ver a diferença entre ele e outra coisa. Por isso eu falo que ele é que vai mostrar a diferença, né? Entre o santo e o profano. Entre aquele que faz a sua vontade e aquele que não faz. É isso que o Senhor ele quer mostrar na nossa vida. Quando a gente abre a boca e as pessoas olham e falam, não tinha como ele saber isso. Ó Senhor Jesus. Isso é só um exemplo, né? Não quer dizer que vai sempre acontecer dessa forma, mas é para a gente realmente perceber que o Senhor colocou uma vida santa dentro de nós, uma vida distinta de tudo, e a gente precisa aprender a identificar essa vida e viver por ela. Mas ele fala aqui também para nós que essa vida agora está no nosso espírito e é como uma semente. E a semente tem que ser regada, nutrida e cuidada. Aí acontece algo, ela cresce. Essa vida tem que estar sempre crescendo. Eu preciso estar sempre indo diante de Deus e percebendo que está havendo um crescimento. Ó Senhor Jesus. É uma vida interior, mas é todo um processo, né? Você rega, nutre e cuida.
Ó Senhor Jesus, ela cresce, né? É um processo de santificação que você permite. Ó Senhor Jesus, não é Deus que vai fazer sozinho, você tem que permitir, né, que essa vida de Deus, essa natureza santa de Deus vai crescendo diariamente, de maneira gradual. Ó Senhor Jesus, né? E a santificação ela vai nos transformando e nos conformando. Conformar é botar numa forma, né? Ser parecido com Deus. Mas o que acontece, né? Às vezes a pessoa chega e fala: olha, e aí fulano, você está fazendo dieta, está tomando isso, esse nutriente? Você, não estou. Aí você vai lá, mostra para as pessoas que você está vivendo ali, fazendo uma dieta, tomando remédio tal, tomando produto tal e tal. Mas aí vê que a sua transformação não está acontecendo. Aí você mostra que de vez em quando ali, durante a madrugada, você vai lá, abre a geladeira e come um bolo de chocolate, come um prato de macarrão. Ó Senhor Jesus, você está trapaceando. Você está colocando outros nutrientes que não são aqueles que vão te trazer a vida saudável. Então isso que acontece conosco, às vezes a gente, não, eu estou recebendo a vida de Deus. Eu tô lendo, né, Senhor Jesus. Eu estou vivendo isso aqui, mas também está fazendo outras coisas. Você está trapaceando contra você mesmo. Você está produzindo coisas contra você mesmo. Então isso que a gente precisa perceber. Tem que haver uma permissão nossa diante de Deus. Tem que haver um esforço, não um esforço natural, mas ir diante do Senhor, exercitar o Espírito. Quanto mais a gente estiver na presença de Deus, mais a gente vai ser nutrido por tudo isso. Senhor, é um processo metabólico. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa ir diante do Senhor. Não é uma imagem que nós temos de Deus que nós atribuímos a Deus. Mas Deus, ele é santo, ele tem a sua própria expressão, ele tem a sua própria imagem, a gente precisa buscar isso nele e não inventar a nossa própria. Ó Senhor Jesus, ele é santo, ele é separado de tudo, não é aquilo que eu determino, mas é aquilo que ele é e pronto. Ele é o que ele é Deus, ele sabe ser Deus, ele sabe cuidar de nós, a gente não sabe, a gente fica perdido, mas a gente precisa aprender a ir diante dele. E como a sua transformação é algo metabólico, pouco a pouco os elementos santos de Deus vão tomando conta do nosso ser. Por mais que eu possa fazer tudo ali, se eu continuar ainda me atrapalhando, comprometendo o meu crescimento com outras coisas, né, Senhor Jesus, vai sempre ter algo que vai interromper esse crescimento. Por isso que ele fala que é diariamente, é algo metabólico. Continua, persiste, Senhor Jesus, vai tendo um viver santo, vai servindo. Então ele mostra, né? A gente vai sendo santificado pela natureza de Deus, invocando, né, Senhor Jesus, lendo a Bíblia, lendo os livros espirituais, participando das reuniões, servindo, Senhor Jesus. Aí os elementos de Deus vão tomando conta. Mas se eu interrompo esse processo para fazer outra coisa, eu estou me sabotando. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está mostrando para nós, tem que ter paciência. Não vai ocorrer de uma hora para outra. E tem que crer no processo de transformação, como uma borboleta. Ela vai comendo, né, se alimentando, uma hora ela entra no casulo e sai de lá uma borboleta. Tem que crer nesse processo, é como uma casa, leva tempo, né, para construir, para juntar tudo. Né? Eu preciso crer nesse processo, né, e eu preciso ter a certeza. Então ele fala, seja paciente na certeza de que essa vida santa que foi depositada em você vai completar a transformação do seu interior. Ela vai completar, mas eu preciso fazer o quê? Não me sabotar, continuar sendo nutrido, sendo transformado, tocando ali, né, regando. É uma revelação que Deus quer nos dar. Né? E essa revelação está onde? Está no Espírito. O Espírito é o ambiente, né, de Deus ali, um ambiente que a gente vai contemplar a glória do Senhor. Um ambiente fechado, santo, puro, sem interferência das coisas do mundo. Né? Desde que eu não me sabote. Eu preciso ir diante do Senhor, né? Então no Espírito, desfrutando unicamente a presença do Senhor, tendo uma profunda comunhão, permanecendo ali, desfrutando transformação. Por isso que fala, eu preciso contemplar. Quanto mais eu contemplar é olhar com atenção, dar atenção aos mínimos detalhes. Aí o Senhor ele vai trazendo para nós, né, de glória em glória, como por um espelho. O irmão já compartilhou isso, nesse como por espelho, não é como o espelho de hoje, o espelho antigamente era um metal polido, né, então você via um pouco embaçado. E fala que esse espelho também mostra que é uma janela. O vidro antigamente também não era um vidro límpido igual hoje, também era um pouco embaçado. Então você via as coisas, mas, né, via com uma certa distorção, né, ainda não via de maneira plena, completa. Então, mas conforme você mais vai vivendo diante do Senhor, mais límpido vai ficando. Então a gente vai recebendo mais clareza. Isso que a gente precisa fazer, tá? Mais diante do Senhor. Deus tem um propósito.
nós sejamos como Cristo. Então, quanto mais você receber os elementos de Cristo, mais você vai sendo conformado, sendo colocado numa forma, e vai ser igual a Cristo, é como um bolo. Se você faz um bolo na forma redonda, é um bolo redondo. Quadrado é quadrado. Se for numa forma de coração, vai ser um bolo em forma de coração. É isso que a gente precisa fazer. Deixa com que Cristo vá nos moldando. Ele é o protótipo perfeito. Ele é o padrão que nós devemos alcançar. E o resultado disso tudo é a glória. Em primeiro lugar, uma glória interior. O Senhor tinha uma glória interior, Senhor Jesus, completa. E aí, um dia ele pegou e abriu o zíper. O irmão sempre dá esse exemplo rico, abriu o zíper e manifestou essa glória para os discípulos. A gente não pode abrir o zíper, Nosso zíper vai ser aberto na volta do Senhor. Mas vez ou outra, o irmão deu um exemplo, É como você tivesse uma coberta em cima de algo. Ó Senhor Jesus. Aí hora ou outra você dá uma levantada nessa coberta, nessa tenda, colocada ali, e aí manifesta um pouco de glória. Então às vezes a gente faz isso quando a gente está servindo o Senhor, a gente está vivendo diante dele, e aí essa glória vai sendo manifesta para as pessoas hora ou outra. Ó Senhor Jesus. Mas como ele mostrou aqui, Senhor Jesus, o Senhor, ele que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser transformado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Quando que eu manifesto a glória de Deus uma hora ou outra? Quando eu sou encabeçado por Cristo, quando eu estou subordinado àquilo que é de Cristo. Ó Senhor Jesus. O nosso corpo ele é corrupto, sujeito a corrupção, doença, Senhor Jesus, dores físicas, e a gente não tem esperança nenhuma. Não adianta, por mais que eu viva, vai viver 100 e poucos anos e no final morrer, não vou conseguir viver eternamente. Mas quando o Senhor nos der um corpo de glória, aí sim, o irmão mostra aqui, Senhor Jesus. Ele tem ali a doença física e tal, eu já compartilhei várias vezes aqui, a minha questão de doença. Ó Senhor Jesus, é muito limitante, mas graças ao Senhor, o Senhor ele vai nos dar uma vida, uma glória que é capaz de superar todas essas coisas. Naquele dia, nós vamos ter, e hora ou outra, o Senhor ele nos permite manifestar a sua glória. Às vezes eu estou morrendo de dor e tal, mas eu vou ali fazendo a vontade de Deus e o Senhor vai aliviando essa dor. É algo maravilhoso, é algo impressionante. Ó Senhor, mas não sou eu que controlo. Muitos querem, eu vou tocar na glória de Deus, na santidade de Deus, e agora que eu tenho os elementos de Deus, agora eu estou com o controle remoto na mão, e agora eu vou fazer e vou acontecer. Não, amados, tudo isso, a glorificação, a santificação, a justificação, tudo isso está em Deus. Não é eu que controlo Deus, é eu que vou na presença de Deus e Ele é que me usa. É Ele que cumpre a vontade dEle. Por isso eu não posso ficar ali, não Senhor, o Senhor pode me usar dia tal, do horário tal. Isso é uma vida estática. Mas eu preciso perceber, eu preciso exercitar o Espírito o tempo todo, em todo lugar, para que Deus possa me usar. E assim, vou cumprir a sua justiça, que é Ele fazendo, vou ter a sua santificação separado, distinto de tudo, vou sendo transformado, conformado, e aí sim, eu estou preparado para exibir a sua glória, para manifestar aquilo que Deus é. Senhor Jesus, não é eu que controlo, não é na minha hora, no meu tempo, é no tempo dEle. Senhor Jesus, por isso a gente precisa buscar o Senhor, tendo a certeza de que tudo isso vai acontecer, mas eu preciso fazer a minha parte, permitir que Deus faça tudo isso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, que nós podemos ser esses que vão se distinguindo, que vão tocando na vontade de Deus, na palavra de Deus, e assim Ele pode cumprir o seu querer através de nós. Cada um de nós busque, ser esses que estão recebendo a justiça de Deus, a santificação de Deus e a glorificação de Deus a cada dia. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.